Hoje contamos com a presença do professor Jorge de Almeida, que tem a sua vida toda profissional ligada ao setor marítimo e portuário. Tem uma licenciatura em Ciências Militares Navais pela Escola Naval, um mestrado em Engenharia Naval no Massachusetts Institute of Technology, MIT, e um MBA na Universidade de Nova Iorque. Trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou no Porto de Sines, trabalhou na Soponata, foi professor convidado do Instituto Superior Técnico e é atualmente professor convidado na Nova School of Business and Economics. É com todo o gosto que o recebemos aqui hoje e lhe pedimos que faça a sua alocução. Muito obrigado. Eu estava com esperança, estava a entretê-lo a ver se não tinha que falar, porque o almoço está a ser tão agradável, que é quase um crime estar a interrompê-lo agora com esta conversa, mas é um assunto que eu acho que interessa a todos vós, não estariam aqui. E começo por agradecer naturalmente à minha querida professora e amiga Raquel Vaz Pinto, que teve a ousadia de propor a economia de mar como tema para estas reuniões, porque de facto, como todos nós sabemos, não existe economia em Portugal. A economia do mar em Portugal é um mito, por enquanto. Mas talvez por isso valha a pena refletirmos um pouco sobre ela. Quero também agradecer muito a presença aqui assim da minha claque, os meus queridos colegas das aulas de quarta-feira, de onde espero muito barulho. Mas de facto a economia do mar, enfim, tem sido alvo de muitos estudos, de avaliações em termos da sua importância na economia nacional, etc. Muitos deles ainda inconclusivos, mas em Portugal de facto tem uma expressão ainda muito reduzida, o que suscita imediatamente duas perguntas. Uma, o que é que aconteceu à nossa vocação marítima? Onde é que a perdemos? E número dois, qual é o caminho para podermos voltar a ser de facto uma potência marítima importante que temos condições para o fazer? E o que eu proponho fazer nos próximos 20 minutos, se conseguir, é exatamente dar resposta a estas duas perguntas. Começar por falar um pouco sobre a dimensão da economia do mar em termos mundiais e também em termos nacionais, e para isso não vou ler isto, mas deixei-vos aí, pedi para distribuírem uma série de estatísticas, e eu não vou agora estar a relê-las, mas há aqui duas ou três coisas que eu queria salientar, e se estiver pela mesma ordem que eu aqui tenho. O primeiro é sobre a economia do mar no mundo. E felizmente, para mim e para nós, houve um estudo muito importante feito este ano pela OCDE, portanto publicado em 2016, que faz a avaliação da economia do mar, enfim, basicamente nos países da OCDE, e que tenta de ser o mais objetivo possível na comparação, porque um dos grandes problemas com estas estatísticas é não comparar alhos com bugalhos. E esta primeira tabela é exatamente o resultado, um resumo deste trabalho da OCDE, em que eu relevava duas coisas. De um lado, obviamente, é perceber quais são os setores que compõem a economia do mar, e por ordem decrescente de importância. Vocês veem do lado esquerdo, o mais importante é o óleo e gás offshore, em termos de valor acrescentado bruto. Turismo e lazer, que é de facto muito importante, embora se inclua no turismo e lazer tudo quanto seja hotéis e restaurantes ao pé da costa, que tem mais a ver com turismo do que propriamente com ciência e tecnologia marítima, mas é incluído normalmente nas estatísticas e distorce um bocadinho as estatísticas. Depois vem a atividade portuária, que, como nós sabemos todos, que é um elemento importantíssimo na dinamização do setor. Depois o equipamento marítimo, o transporte marítimo, que é importantíssimo, não é importantíssimo em termos de valor, que aparece aqui em quinto lugar, mas é importantíssimo em termos de ser a espinha dorsal da economia do mar, onde está o conhecimento, onde está de facto a possibilidade de atrair gente nova para o setor, e portanto é fundamental que o transporte marítimo tenha uma expressão importante em qualquer país que queira desenvolver a economia do mar. E de facto é o ponto fraco, o principal ponto fraco deste esforço que está a fazer em Portugal para desenvolver a economia do mar. Depois vem, obviamente, a indústria de pescado, que é a transformação de pescado, em que Portugal de facto tem uma expressão importante, mas estou a ver aqui assim a nível mundial. Depois vem a construção e reparação naval, enfim, são tudo atividades que todos nós conhecemos e que sabemos que estão ligados de alguma forma, com maior e menor importância, à economia do mar. Depois vem a aquacultura. Hoje 50%, há bocado estamos a falar sobre a aquacultura, 50% dos peixes que se comem no mundo vêm da aquacultura. Na Europa a média é cerca de 20%, e Portugal é de 3%. Portanto há claramente, pelo menos em teoria, aqui um potencial para se fazer qualquer coisa, embora, como falamos há pouco, há barreiras muito, muito complicadas. Depois vem a energia eólica, que está a receber muita atenção. Portanto, a energia eólica
no oceano, depois, enfim, todos os outros. Em termos relativos, o peso da economia do mar no mundo anda à volta de 2,5%. Vocês veem aí na última linha. Em termos de emprego, a economia do mar, de acordo com este estudo, emprega cerca de 33 milhões de trabalhadores em tempo, chamado ETF, em tempo completo equivalente. Portanto, se duas pessoas trabalharem meio-dia, isso conta como um ETC. Bom, portanto, 32,8 milhões de trabalhadores representam 1,5% da força de trabalho mundial. Depois passarmos rapidamente para a economia do mar em Portugal, vemos duas coisas. Uma que em termos do peso na economia nacional, anda à volta de 2,5%, e isto são dados de 2010. Entretanto, o Instituto Nacional de Estatísticas fez um estudo e apresentou em 2016 também uma avaliação, mas é uma avaliação, não é uma fotografia instantânea, é uma média de vários anos e, portanto, não dá para comparar diretamente com o quadro anterior. Mas 2,5% é um valor de referência da economia do mar. E qual é o maior? De longe, turismo e lazer. Cá vamos outra vez, portanto, é uma parte importante, portanto, nós sabemos que é um dos grandes valores de Portugal. Depois vem a atividade portuária, que tem tido um crescimento brutal, sobretudo desde que Sines começou a aparecer no mapa. E hoje a atividade portuária é uma atividade francamente moderna, agressiva e com um futuro que eu acho brilhante à frente. Depois vem a pesca, a indústria de pescado, a transformação da pesca, onde somos de facto muito bons, temos gente experimentada e temos tecnologia e tem uma qualidade internacional. Depois vem a pesca comercial, que emprega muita gente, mas que em termos absolutos não é tão importante como podia ser, e como sabemos hoje em dia a pesca é determinada não pelo governo português, mas é determinada pela União Europeia. Eles é que decidem onde é que podemos pescar, as águas não nos pertencem em termos da exploração das pescas. Depois veio o transporte marítimo, que tem sido o patinho feio, e vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Veio a construção e reparação naval, onde temos sobretudo um estaleiro de nível mundial, que é a LGNAV. Depois temos a aquacultura, que ainda tem uma expressão pequena, como disse há pouco, e o valor total do valor acrescentado bruto da economia do mar é 3,7 bilhões de euros e emprega 109 mil pessoas. E depois, tem também um quadro que vale a pena, porque tem havido também opiniões muito diversas sobre a importância da economia em Portugal comparado com a importância da economia do mar noutros países. Inclusive o estudo do INE faz a habilidade, não sei se por acaso ou se encomendado, faz a habilidade de comparar a economia do mar em Portugal com a economia do mar na França, na Inglaterra, etc., em que de facto o nosso número não me parece muito mal, mas de facto vamos comparar com países que têm uma atividade marítima importante, ou que nós associamos a esta atividade. Se virem na penúltima linha, veem que estes são dados de 2010, aparece aqui 2,9%, de facto, de acordo com a OCDE é 2,5%, mas eu dou o benefício da dúvida ao estudo do INE, depois ponho aqui 2,9%, mas depois comparem com os outros países, com a Espanha, que não é propriamente um país que nós achamos que é um país estritamente marítimo, mas que tem uma atividade marítima importante, que é 5,1%, e por aí fora, Noruega 5,6%, Grécia 7%, Singapura 7%, depois temos os dois países com mais atividade marítima em termos da sua atividade nacional, que é Hong Kong com 25% e a Islândia com 26%. Eu julgo que se formos buscar uma referência com a qual nos devemos bater é a Grécia, porque é um país que tem uma população parecida com a nossa, cerca de 11 milhões de habitantes, tem algumas deficiências em termos de recursos que nós próprios temos, mas tem uma coisa que nós não temos, que é uma cultura. Tem uma cultura marítima que não desapareceu apesar dos problemas que o país tem atravessado, etc. E se vocês olharem para o quarto e último quadro, vêem uma coisa curiosa. A Grécia controla a maior cota da frota mundial. Portanto, são empresas gregas que controlam a maior cota de mercado, mas a Europa por si controla a maior fatia da frota mundial. Portanto, é uma atividade importante, e quando se diz controla, não é onde os navios estão registados, não é a bandeira do navio.
quem é que é o beneficiário da exploração comercial do navio e onde é que essa pessoa está assediada, onde é que paga impostos. Okay? Isso é fundamental, no fundo é isso que nos interessa tentar atrair para Portugal, é exatamente empresas que se queiram registrar e sediar em Portugal e que tenham essa atividade e que não têm que ser portuguesas. Não há razão nenhuma para que sejam portuguesas, porque de facto não existem companhias de navegação portuguesa, existem muito pouco, existem 4 ou 5. Eu julgo que a nossa frota hoje em dia está reduzida. A frota portuguesa está reduzida a 5 armadores e 12 navios, ou uma coisa desse género. Aliás, tenho aqui uma comparação entre a Grécia e Portugal, vocês podem ver do lado direito, e dá para pensar, em termos da capacidade da frota grega, em termos que nós chamamos de tonelagem, ou porte, a capacidade de transporte da frota, eles representam 18% da frota mundial, são 161 milhões de toneladas, empregam 200 mil trabalhadores, e tem um valor acrescentado bruto de 15 bilhões de euros. Que se compara com Portugal, enfim, isto é só por graça quase, mas com uma tonelagem que não chega a meio milhão, já tivemos 1 milhão, o famoso decreto 100 do Almirante Américo Tomás é para a nossa frota chegar a 1 milhão e chegamos a ter 1 milhão. Temos agora 0,4 milhões, temos 2 mil trabalhadores ligados a esta atividade e tem o valor acrescentado bruto de 250 milhões de euros. Milhões de euros. E isto é importante, daqui a pouco vou falar sobre exatamente o que é que nós aprendemos com os gregos, porque há um grego que se mudou para Portugal e que não percebe porque é que nós não estamos a fazer a mesma coisa que ele fazia na Grécia. Já vou falar um bocadinho sobre ele, vale a pena. Já não sei se falei sobre ele lá na aula, mas vale a pena pensar nisso. Mas eu vou falar então basicamente sobre o setor marítimo ou portuário, não vou falar sobre sobre pesca ou aquacultura, porque de facto o setor marítimo ou portuário é o cordão umbilical, é o centro da economia do mar. E este setor teve uma revolução muito importante há cerca de 60 anos, com a invenção do contentor, do porta-contentores. Houve um senhor chamado Malcolm McLean que teve essa ideia de avançar com uma forma alternativa de transportar a carga, e é uma história curiosa que vale a pena vocês ouvirem. Porque ele era um homem de uma família muito humilde, era numa cidadezinha, provavelmente nunca ouviram falar, chamada Maxon, na Carolina do Norte, e começou a sua atividade profissional como motorista, portanto era um camionista, e como tinha jeito para o negócio, construiu ao longo do tempo a maior companhia de caminhonagem dos Estados Unidos da América, chamada McLean Trucking, e a certa altura começou a pensar que, a lembrar-se dos tempos em que era camionista, e que passava horas à espera que se retirassem a carga da caminhonete para pôr o navio, e pensar que havia um camionista do outro lado a esperar horas, que era uma estupidez, fazia muito mais sentido pegar na caixa da caminhonete e metê-la no navio e depois do outro lado inverter o processo. E toda a gente pensou que ela era maluco, todas as pessoas conhecedoras do transporte marítimo, mas este tipo é um lunático, só um doido que não percebe nada de marinha é que pode vir com um conceito desses que não tem qualquer hipótese de ser bem sucedido. E teve sorte, como todas as coisas inovadoras no mundo, é fundamental ter um fator de sorte, porque há ideias revolucionárias que nunca pegam. E há outras, se calhar, não são de revolucionárias, e ele teve um fator de sorte que foi o facto dos Estados Unidos da América se envolverem na Guerra do Vietnã, em 61. O primeiro navio, que era o Ideal X, foi lançado à água em 1958. E pouco depois, os Estados Unidos envolvem-se na Guerra no Vietnã e estavam desesperados para encontrar uma forma logística de levar equipamento e material e, sobretudo, armazená-lo de forma segura, e viram isto como a solução exata para o que queriam. E, portanto, foi a Marinha de Guerra, ou foi o esforço de guerra dos Estados Unidos que validou o conceito da contentorização, e ao fim de 10 anos não havia nenhuma companhia de linhas que não tivesse começado a apostar na contentorização, e hoje em dia não há navios de linhas que não sejam navios de porta-contentores, e a contentorização representa 80% da carga manufaturada que é movimentada em todo o mundo. Portanto, foi de facto um momento de viragem fundamental. Bom, ele vendeu a companhia, tinha a companhia maior do mundo, que era a Sealand, vendeu-a a uma multinacional de tabaco, por acaso, R.J. Reynolds, e foi ver dos rendimentos e jogar golfe, etc. Até que em 1980 ele percebeu que o mundo estava o mundo do setor marítimo, portanto, estava pronto uma segunda revolução, que foi a revolução do transporte global. O transporte global quer dizer utilizando navios muito grandes que vão a poucos portos e depois desses portos fazem a distribuição capilar para portos mais pequenos. A mesma história, toda a gente pensou que ele estava outra vez a inventar, lá vem este tipo outra vez, teve sorte na primeira vez, isto agora vai ser uma desgraça, etc. E eu tive o privilégio, porque eu trabalhava como arquiteto naval nos Estados Unidos, no andar 95 do World Trade Center, por acaso.
que era a companhia que fazia os projetos para a McLean desde o princípio. E tive o privilégio dele gostar de mim e contratou-me para ir exatamente trabalhar neste projeto da globalização do transporte e na construção, na altura, dos maiores navios do mundo para fazerem exatamente o serviço à volta do mundo. E na altura havia um desequilíbrio muito grande no transporte do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. Eram 12 navios que andavam à volta do mundo só numa direção e demoravam 12 semanas a fazer um percurso à volta do mundo, portanto era preciso 12 navios para ter uma escada semanal. Foi assim que começou. Bom, e construímos os maiores navios que existiam, que podiam passar pelo Canal do Panamá, o antigo Canal do Panamá, os navios foram construídos na Coreia do Sul e foi um sucesso enormíssimo ao princípio, até que houve uma recessão mundial no princípio dos anos 82, 83, e ao contrário da sua primeira tentativa de revolucionar, esta segunda não correu bem e a empresa faliu. A empresa, o US Lines, faliu, mas o que é facto é que hoje não há nenhuma companhia grande que não esteja exatamente a seguir esse modelo de negócio, que aliás é o modelo de negócio que vocês conhecem no transporte aéreo. É basicamente utilizar a economia de escala para ir a um número pequeno de portos e depois ter uma distribuição capilar para portos mais pequenos. Isso é importantíssimo para nós, porque foi isso que tornou possível Sines ser hoje um porto importante à escala mundial. Na altura, eu lembro de falar com o Sr. McLean, a dizer que era importante se calhar olhar para Sines, ele estava a vender também vender o país, porque eles estavam à procura exatamente de portos ao longo de todo o globo, onde fosse relativamente linear fazer o transbordo da carga, e Sines estava no sítio ideal. Ele mandou cá uns especialistas, foram recebidos pelo ministro, que ainda por cima é o meu primo Álvaro Barreto, que basicamente correu-os do escritório. Penso que ele é um maluco, canções nunca tinha ouvido falar de Sr. McLean, e portanto Sines perdeu essa primeira oportunidade e 30 anos mais tarde, mais ou menos, apareceu uma segunda oportunidade. Isso foi porque houve alguém maluco que pensou que se calhar Sines podia ser um porto importante a nível mundial, neste esquema, neste modelo de transporte, que era o presidente do Porto de Sines, um senhor chamado Miguel Borralho, deves ter conhecido, não? Conheceste, Miguel Borralho? Como era maluco, eu pensei, vou fazer isto. E portanto contactou, mandou cartas para todo o mundo a convidar para apresentarem propostas para desenvolverem em Sines um porto de primeira linha. Ninguém respondeu, exceto Singapura. Singapura tem uma concorrência muito feroz com o porto de Hong Kong, e entretanto o porto de Hong Kong, do grupo Anchion Ampoa, estava a ganhar uma série de portos na Europa, tinha ficado em Roterdão, Barcelona, e Singapura estava. Já viram que eu me entusiasmo muito quando falo destas coisas? Peço desculpa. Portanto, havia ali uma rivalidade e eles basicamente, Singapura apostou no escuro. Está um sítio fantástico, não há dúvida, vamos para lá. E construíram o terminal, começaram em 99, acabou de construir em 2003 e não tinha clientes. Não havia clientes. Não conseguiam levar ninguém para lá. E depois, mais uma vez, houve um elemento de sorte. Ou dois elementos de sorte. Um é que eu estava a trabalhar como consultor e conheci um dos vice-presidentes da PSA e, como bom consultor, disse que eles precisavam de um português para os ajudar a desenvolver o projeto, porque eles nem sequer conseguiam sentar-se à mesa com a CP. A CP recusava-se a falar com o operador de Sines, porque achava que não havia carga em Sines, porque é que havia de falar com eles. Quer dizer, para eles era impensável que sem o comboio não havia carga, e sem carga não havia o comboio. Isto é típico, acontece muitas vezes. Portanto, e aconteceu, por sorte minha, a sorte da PSA, que houve o discurso do Pantel, mudou o governo, e quando mudou o governo muda a administração da CP, e quando muda a administração da CP fazem sempre exatamente o contrário, portanto foi perfeito. Não precisei de fazer nada. Não, mas isto é verdade, isto é história, mas é assim que nós funcionamos, não é? É assim que funcionamos. E assim foi um sucesso fantástico. Começou-se o serviço ferroviário basicamente de Lisboa, e depois agora de Aveiro, e já chega a Leixões para Sines, e o Sines teve um crescente brutal. Em 2004 teve um volume de 44 mil contentores, este ano vai fazer 1.500.000, basicamente transferindo para Sines serviços que não existiam em Portugal, que existiam em Espanha, tirando partido do facto que estamos muito mais bem localizados para o cruzamento das rotas que vêm do Extremo Oriente para o Norte da Europa, de Norte, Sul, Atlântico e Atlântico, Leste-Oeste. E portanto é um caso de sucesso. Como todos os casos de sucesso, tem tido alguns grãos na engrenagem. Um deles é que o terminal está completamente cheio, portanto a capacidade está esgotada, e o Governo não tem autorizado a extensão do terminal. O Governo anterior não autorizou
por razões que se calhar vocês conhecem, porque estava a tentar desenvolver um terminal em Lisboa, que era um disparate, para quem conhece o setor, era um disparate quase de palmatória, mas perderam muito tempo com isso. E tanto quanto sei, vai ser agora autorizada a expansão do terminal de Sines, portanto ele vai continuar a crescer, não tenho dúvida. Neste momento tem a capacidade máxima de 2 milhões e 100 mil, vai atingir essa capacidade já provavelmente este ano, mas a ideia é aumentar ainda mais 1 milhão de teus, de contentores. Portanto é um caso de sucesso. O que é que falta fazer? Portanto, mas é engraçado como isto acontece, não é? Acontece muitas vezes apesar das resistências, porque tem um valor de tal maneira óbvio que acaba de haver alguém que reconhece esse valor e acaba por colocar o pescoço. O que falta fazer, é nisso que eu tenho estado a trabalhar ultimamente com alguma dificuldade, é desenvolver o apoio logístico à borda de Porto. Não há nenhum porto no mundo, um porto que tenha ligações internacionais, como tem o Porto de Sines, que não tenha à volta serviços logísticos de centros de distribuição, de montagem de produtos que venham, por exemplo, da Ásia, etc. Não existem, todos os portos têm essa atividade, não existe em Portugal. E não existe em Portugal porque isso está na mão da ICEP, como tu sabes, a ICEP Global Parks, e a ICEP Global Parks não é um promotor imobiliário, não, nem quer ser, e portanto estamos aqui num impasse que temos que, enfim, o jogo vai ser ultrapassado e é, digamos, o passo seguinte para que Sines então atinja aquilo que deve atingir como um grande centro, não só portuário, mas tem como centro logístico. Portanto, isto é na parte portuária. A parte portuária funciona hoje muito bem. Uma das facetas importantíssimas que aconteceu com o desenvolvimento do Porto de Sines é que o Estado português, o Governo, foi obrigado a simplificar os métodos que se utilizam os métodos administrativos. E hoje em dia nós temos nos portos o equivalente à via verde portuária. Não há papel, é tudo eletrónico e, de facto, à boa maneira portuguesa, nós ultrapassamos em termos de eficiência e qualidade todos os outros portos do Norte da Europa, mas estávamos talvez 50 anos atrás, porque era tudo feito com papel. Há uns senhores chamados agentes de navegação, que os desgraçados que tinham que ir buscar há 5 ministérios envolvidos no processo portuário, tinham que levar os papéis para assinarem os representantes dos ministérios, e depois a Marinha fecha às 5 da tarde, era preciso ir à casa do capitão de Porto. Era assim que funcionava, mas à maneira portuguesa funciona. Mas quando se começa a ter milhares de conhecimentos de embarque, portanto de cargas, etc., era impossível aquilo ser tratável por métodos manuais. E, portanto, forçou o desenvolvimento de alternativas digitais. E hoje, como digo, os portos portugueses são mais eficientes nesse aspecto, e isso eu acho que tem que se dar o mérito a quem o merece. Foi na altura em que esta Ministra do Mar era Secretária de Estado dos Transportes e a Presidente do Porto de Sines era uma doutora Lida Sequeira, que está agora em Lisboa e que eu não tenho dúvida que vai fazer fogo aqui em Lisboa. E conseguiram fazer uma coisa extraordinária, que foi obrigar a alfândega é sempre, de longe, a entidade mais pesada, é mais difícil. Obrigar a alfândega a ser subsidiária do servidor centrado na administração de Porto de Sines. Portanto, em vez de serem os utilizadores que vão aos servidores da alfândega, que têm que entrar no sistema da alfândega, é a alfândega que tem que fazer o inverso. Isto não existe em lado nenhum no mundo. Tenho muitas visitas que vêm de países europeus, etc. E a gente mostra aqui e diz: como é que vocês conseguiram? Conseguiram-se. Às vezes nós temos estas habilidades quando é preciso tirar coelhos da cartola. Bom, isto é o lado positivo. De facto, o setor portuário, eu diria, funciona extremamente bem. É moderno, é eficaz. Enfim, há um problema de concorrência, há poucos concorrentes, e julgo que isso com o tempo vai acabar por atrair mais operadores, à medida que há mais oportunidades de negócio. Mas depois há outra componente do setor, que é exatamente o setor dos transportes, que eu queria falar um pouco sobre ela, porque é fundamental para a economia de mar que haja uma marinha mercante, se quiser, um setor de transportes, de companhias de navegação que seja a base do conhecimento, que é transversal depois a toda a economia de mar. Tem a ver com seguros, tem a ver com o financiamento, tem a ver com a construção naval, tem a ver, enfim, basicamente toca em todos os setores. E se não for forte, não há ninguém a ser atraído para o setor marítimo. Não há ninguém para atrair. E falei há bocadinho da Grécia, vou falar um bocadinho mais sobre a Grécia. Mas se nós pensarmos nos países marítimos por excelência na Europa, é a Noruega, a Grécia, e era perfeito nós sermos o terceiro vértice do triângulo, é óbvio, por várias razões, até por razões de cobertura geográfica e por mentalidade também, porque os gregos e os noruegueses são completamente diferentes e têm modelos de negócio completamente diferentes. Os gregos basicamente têm um modelo de negócio que é essencialmente companhias familiares,
de muitos anos, várias gerações, que vão ganhando algum dinheiro e depois vão crescendo com base no desenvolvimento do seu negócio e não utilizam bancos. É basicamente com o dinheiro próprio, usam muito pouco alavancamento financeiro. Enfim, está a mudar agora um bocadinho, porque estão de tal maneira caros que os próprios gregos hoje em dia também se socorrem dos bancos. Mas os noruegueses, exatamente dizendo ao contrário, são super sofisticados financeiramente, portanto, utilizam muito bolsas de valores, utilizam muito alavancamento financeiro, etc. E são extremamente eficientes nisso e de igual modo têm uma participação muito forte na economia do mar. Mas o que acontece na prática é que quando o mercado desce, e este mercado é um mercado muito cíclico, é extremamente volátil, quando o mercado desce, os noruegueses começam a não poder pagar aos bancos, as companhias entram em falência, ou têm que vender os navios, e quem compra os navios são os gregos. E, portanto, os gregos vivem muito à custa exatamente destes ciclos de mercado porque não precisam de alavancamento bancário. E há uma frase que eu li no Economist que fixei, que diz que Deus deu o óleo aos árabes e deu os noruegueses aos gregos. É um bocadinho isso. De facto, eles tiram partido disso, têm essa cultura. E o grego os miúdos gregos ouvem falar de shipping desde que nascem. Aquilo que acontece connosco cá em Portugal, que não há miúdo nenhum que não queira ser o Ronaldo, ou que não conheça o Ronaldo, ou que não queira ser futebolista, acontece na Grécia. Todos eles querem ser o Onassis ou o Niargos, ou na Noruega, todos eles querem ser o Fredriksson, ou querem ser o Alto Fiel, que são nomes que nós, muitos deles não vos dizem nada a vocês, mas para quem está neste setor são o equivalente, digamos, mal comparado ao Ronaldo, mas são nomes que estão na cabeça dos miúdos. Eles, portanto, é natural que sejam atraídos para um setor que tem tanta gente a falar nele e tem tanto apelo, no fundo, não é? E enquanto nós conseguimos fazer isto, nós não conseguimos, de facto, fazer o clique. E como é que isso pode ser feito? Pode ser feito, e agora conto-vos a história do grego, que contei lá na aula, mas que nos faz pensar um bocadinho. É atrair para este maravilhoso país empresas de navegação que podem estar em qualquer lado do mundo e em que os donos basicamente querem estar num sítio seguro, que tenha boas comunicações e que seja agradável para se viver. E há um caso paradigmático que deve ser, na minha opinião, pode ser e deve ser um incentivo para ser repetido se o governo perceber, que é um caso de um grego, exatamente um destes gregos, famílias gregas, chamado Alexandre Panagopoulos, que em 2008, quando o mundo começou a ficar um bocado complicado, e na Grécia, sobretudo, ele começou a perceber que as coisas iam piorar em vez de melhorar, resolveu sair da Grécia e foi para o país que ele considerou que era o país ideal, que estava no centro da Europa, muito seguro, super eficiente, que é a Suíça, foi para Genebra. E ele é casado com uma senhora alemã, é um rapaz novo, tem 40 e poucos anos, é casado com uma alemã e a alemã disse ou Genebra ou eu. Portanto, pôs basicamente a faca ao pescoço, nem mais de um ano em Genebra. Então, procuraram um sítio mais aprazível no Mediterrâneo. Foram primeiro à Itália, acharam a Itália uma confusão enorme, que não admira. Depois acharam que Espanha, naturalmente, seria um sítio ideal, porque é um sítio que tem boas infraestruturas e é agradável, etc. Puseram-se num automóvel e percorreram o sul de Espanha e não encontraram nada que gostassem. E chegaram a Sevilha, desesperados, tristes, e tiveram uma daquelas já agora. Vamos lá, já agora, estamos aqui ao pé de Portugal, porque a gente não vai até Portugal? E vieram para Cascais, instalaram-se no Hotel Albatroz e apaixonou-se por Portugal. Eu não conheço nenhum estrangeiro. Os estrangeiros basicamente dividem-se em dois grupos. Os que adoram Portugal mais do que nós merecemos e os que criticam Portugal mais do que nós merecemos. É verdade ou não é? E ele não conhece ninguém que goste mais de Portugal. É espantoso. Apaixonou-se por Portugal e percebeu que Portugal é o sítio ideal para se instalar e instalou a operação que tinha em Genebra, instalou em Portugal, na Beloura. Tem o seu escritório na Beloura. E começou a pensar, se Portugal tivesse em termos financeiros regras ou leis que fossem iguais ou equivalentes ao que existe no resto da Europa, não o que existe na Grécia, o que existe no resto da Europa, ele não tem dúvida que ele não tem a sede cá, tem só a operação, portanto tem a parte operacional, os comandantes, às vezes os tipos que gerem a frota dele, mas que punha a sede dele cá em Portugal. A sede dele continua na Grécia, ok? Isto foi ele veio para Portugal em 2009. Ele desde 2009, eu conheci-o para aí há um ano ou 2 anos, não me lembro. Desde 2009 ele tem tentado passar a mensagem aos vários governos a dizer que se eles pusessem Portugal no mesmo nível que todos os outros países da Europa em termos do regime financeiro para armadores, que ele trazia uma data de gregos
que estavam interessados em vir para cá, que trazia alemães, que isto tem condições tão excepcionais que é extraordinário que não esteja a ser aproveitado. E em que é que consiste, de facto, aquilo que ele está a pedir? Como sabem, os navios podem ser registados em todo o mundo. Se eu tiver uma companhia de navegação aqui em Portugal, posso registrar o navio em qualquer país do mundo, e há muitos países que desenvolvem esse negócio. O maior país em termos de registro é o Panamá. E a grande cota de armadores que tem navios registados no Panamá são exatamente são armadores gregos. O segundo maior registro é a Libéria, e a Libéria é uma invenção das companhias de petróleo americanas. Aliás, eu lembro quando vivi em Nova Iorque que o escritório do registro da Libéria é na Quinta Avenida. Portanto, é uma criação puramente administrativa, é a maneira de fugir aos impostos e fugir às regras de segurança social, etc, etc. Por isso é uma coisa aceita em todo o mundo. Simplesmente, depois o armador, em certa altura, vai querer o dinheiro onde quer comprar joias para a mulher, ou quer comprar... Portanto, ele vai precisar de repatriar o dinheiro para o seu país de residência. E antigamente era fácil, trazia-se numa mala, ou arranjava-se uma maneira de lavar dinheiro, e era assim que funcionou durante muitos anos, era assim que funcionava lindamente. Até começou a ser muito mais difícil lavar dinheiro. E, portanto, os países europeus começaram a acordar e dizer, espera aí, nós podemos dar-lhes aqui um incentivozinho, não é deixá-los não pagar impostos nenhuns. Mas pagamos, vamos até ver até onde é que se pode ir em termos de imposto, e assim eles trazem o dinheiro para cá, o dinheiro está livre, fica na economia, e isto foi, o primeiro país a fazê-lo ainda antes da União Europeia foi a Grécia, em 1957, até que em 2002 na União Europeia eles perceberam que isto de facto era uma medida que tinha vantagens brutais e passaram essencialmente uma autorização que isto fosse feito. Em todos os países da União Europeia que têm alguma atividade marítima, existe este regime que é o chamado tonnage tax, imposto de tonelagem. Basicamente, calcula-se a receita virtual da atividade marítima na base da capacidade da frota. É um X por tonelada. Não é muito, mas é o suficiente para ser mais do que zero e para atrair depois o registro da sociedade nesse país. E em todos os países em que passaram isso, e todos passaram, exceto Portugal. Portugal é o único país que nunca passou esse imposto de tonelagem. Porquê? Porque não há gente suficiente a gritar, a protestar. Eu farto de o fazer, mas não tenho voz suficiente. Agora tenho mais uns porta-vozes, espero eu, que mostrem indignação. Não existe indignação. E como não existe indignação, não acontece. Este desgraçado do grego anda a defender isto há anos e nós subimos para o lado, não fazemos nada. É uma oportunidade absolutamente dourada para se fixar em Portugal um centro de shipping internacional, que depois trará, muito provavelmente, empresas portuguesas e financiadores portugueses, mas para já traz a coisa mais importante, que é know-how marítimo, e dar uma oportunidade a que os nossos melhores jovens comecem a olhar para uma possibilidade de ter um futuro neste mercado. E, portanto, isto é absolutamente chave. E, portanto, o imposto de tonelagem, eu falei com a Ministra de Mar, que eu conheço dos meus tempos de Sines, etc., tenho boa relação, e a primeira coisa que lhe diz, olha, se queres fazer alguma coisa nesta atividade, a primeira coisa é conheceres o Alexander Panagopoulos. Ela lá nomeou uma pessoa que eu levei ao escritório do Alexander Panagopoulos no ano passado, e ele sentou-se do outro lado da mesa, olhou para mim e lá para o assistente da ministra e disse, eu estou com pele de galinha, porque eu ando desde 2009 a tentar falar com o governo e agora vocês vêm falar comigo. Isto é como se fosse um presente de Natal, é extraordinário. E, portanto, tudo indica que finalmente Portugal vai passar esse imposto de tonelagem. O último país a passar esse imposto de tonelagem foi em 2002, portanto estamos 14 anos atrasados. Eu falei nisso muitas vezes ao Tiago Piticunha, que era o assessor marítimo do Presidente Cavaco Silva, que falou ao Cavaco Silva, e se vocês prestarem atenção em vários discursos que Cavaco Silva falou no imposto de tonelagem, mas zero. Portanto, é preciso que os senhores deputados comecem a fazer muito barulho, umas panelas, etc. Imposto de tonelagem não é de facto um imposto, chama-se imposto de tonelagem, é errado. É uma receita virtual, sobre a qual depois incide o IRC. Está a ver? Portanto, pode ter outras fontes de rendimentos, etc. Portanto, de facto, uma receita virtual é um X por cada tonelada de transporte e assim se consegue, no fundo, ajudar a trazer dinheiro, é melhor do que nada e simplifica muito a vida a quem quer trazer dinheiro e investir na Europa. É bem. Portanto, isto é para acabar com uma nota positiva, que há aqui uma
uma oportunidade fantástica. Eu acho que estamos em tempos de mudagem, em tempos de mudança, diria, em todos os aspectos, e portanto talvez possamos apanhar a onda de mudança para fazer perceber que se houver gente suficiente a fazer barulho, que poderá haver um futuro para Portugal enquanto nação marítima. Não sei se excedi o meu tempo, está bem? E acabo por aqui.